Você acredita que podemos ler o coração do outro apenas percebendo o seu olhar? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos neste caminho, neste itinerário com a Palavra de Deus, nesta semana agora que nós vamos, sobretudo, fazendo a experiência do ressuscitado todos os dias, nessa oitava da Páscoa. Tempo muito bonito, sempre renovando aí em nós esta alegria do ressuscitado. Hoje eu quero trabalhar com vocês a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo de 1 a 10. E diz assim: Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entrassem. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe pela mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Era um milagre, mesmo assim, a olhos vistos, né, expressão popular. Todos podiam contemplar, porque conheciam aquele homem. Assim, este milagre acontece porque Pedro e João fitam os olhos deste filho. Estes olhos que provavelmente só ficavam ali baixos, que ficavam ali somente esperando aquela pequena doação, um gesto de caridade. Quando Pedro chama a atenção e diz a ele: Olha para nós, há ali um encontro de olhar. Quantas vezes nós precisamos encontrar com o olhar do outro? No olhar do outro você reconhece, é muito comum que as pessoas, quando estão mentindo, elas não queiram olhar nos teus olhos. Elas têm dificuldade de olhar. Nós, muitas vezes, como estamos em situação onde nós queremos escapar, muitas vezes queremos nos justificar, nós temos dificuldade de olhar nos olhos. Por quê? Porque quando se olha nos olhos, parece que algo dentro se torna visível. E quantas vezes nós, olhando dentro dos olhos de uma pessoa, nós encontramos dentro deste olhar um abismo, um vazio, uma solidão, porque os olhos parecem expressar a alma, porque justamente os olhos são a lâmpada para o nosso corpo. Como nós vemos, justamente mostra um pouco daquilo que está ao nosso coração. Por isso, o convite é: olha nos olhos dos teus filhos, do teu esposo, percebe o olhar, volta, porque muitas vezes nós vamos nos desviando e parecemos muitas vezes mendigos que ficam ali querendo receber um amor e percebe que muitas vezes não tem. Que não é um amor que sacia, seja de um relacionamento de amizade, seja um relacionamento afetivo entre marido e mulher, você percebe que muitas vezes não é atendido. E aí é preciso voltar o olhar para dentro,
porque as coisas interiores são verdadeiramente as essenciais. Como diz um dos livros muito conhecido, O Pequeno Príncipe, as coisas essenciais são muitas vezes invisíveis aos olhos. Porque, na verdade, os olhos, olhando o outro olho, começam a ver o que está invisível. Sentimento de alegria, sentimento de tristeza, de solidão, sentimentos de vazio. Nós vamos olhar, embora não vemos, podemos como que ver espiritualmente aquilo que está invisível dentro do coração do outro. Não é assim? Basta apenas um olhar. E ali, quando você percebe aquele sofrimento, quando você trabalha este olhar, a possibilidade de você gerar compaixão dentro de você é muito grande. Nós estamos tendo várias crises aí de refugiados neste tempo por causa da guerra. Quando você olha num olhar de um refugiado que perdeu tudo, a sua casa, os seus bens, que tinha uma vida estável, que tinha uma vida tranquila, como a maioria de nós, e de repente não tem nada mais, que tiveram que abandonar seus bens todos de uma vez só, e que ali só tem praticamente mulheres e crianças. Você, quando olha nos olhos, quando você vê aquilo, o seu coração começa a se mover. A gente costuma dizer o seguinte: é difícil trazer um desses refugiados para casa porque temos receio, medo, mas quando você olha nos olhos, parece que gera em você uma compaixão suficiente para você trazê-los para casa, para colocá-los para dentro. Muitas vezes a gente não coloca as pessoas que estão à nossa volta para dentro de nós, porque nós perdemos a coragem de começar a olhar nos olhos. Ficamos ali olhando sempre para o celular, olhando sempre para as coisas que estão bem distantes de nós e esquecemos de olhar nos olhos de quem está próximo. E aí falta muitas vezes nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, compaixão. E movidos de compaixão, Pedro pega juntamente com João e levanta aquela pessoa. Muitas pessoas estão esperando serem levantadas pelo teu olhar. Infelizmente, nós muitas vezes só olhamos para condenar e esquecemos de olhar para levantar as pessoas. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.